Olá, alunos dos sextos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar o último capítulo do livro 3, da nossa apostila de Ciências 3, As Rochas, capítulo 19, das páginas 42 a 52. Antes de começarmos a falar sobre rocha, vamos pensar nessa questão. Rocha e pedra são a mesma coisa? Quem já parou para pensar nisso? Então, olha só, rocha é um agregado natural composto por alguns minerais ou por um único mineral. E a pedra? Pedra é um pedaço solto da rocha, tá? Então, para que fique claro para a gente a questão do que é rocha e do que é pedra, tá? Porque rocha, então, é um composto, de minerais ou por um único mineral, e a pedra? A pedra é um pedaço que soltou aí dessa rocha. Para reforçar o slide anterior, do que são feitas as rochas? Então, as rochas são formadas de um ou mais minerais, como nós vimos. E um exemplo que eu coloquei para vocês, o granito. Então, tem o desenho do granito, de uma rocha, e ela é formada por vários minerais. Então, olha só a composição dela: o quartzo, feldespato e a mica, tá? Então, são 3 minerais aí formando a questão do granito. Para vocês acompanharem, na página 43, nós vamos falar sobre a formação das rochas. Então, a classificação das rochas é feita de acordo com o processo de formação delas, tá? De acordo com a maneira como elas se formam, tá? Então, elas podem ser classificadas em 3 tipos que nós vamos ver na apostila: as ígneas ou magmáticas, sedimentares e as metamórficas. Então, nós vamos ver cada uma delas agora. Então, elas são classificadas de acordo com a origem dela, de como elas são formadas, de que maneira elas se formaram, tá? Seguindo na página 43 da apostila de vocês e no slide, rochas ígneas ou magmáticas, elas se formam quando a lava se esfria e fica sólida, ou quando o magma se esfria e solidifica dentro da crosta terrestre, que é uma das camadas que nós estudamos no capítulo anterior da apostila. Então, elas formam-se pelo magma expelido dos vulcões e depois resfriados. Os exemplos que nós temos é o granito, como eu falei para vocês, que a composição dele é de quartzo, feldespato e mica, ou o basalto, tá? Que é essa outra rocha que vocês estão vendo aí no slide e também na apostila, tá? O granito, ele é resistente, é usado no calçamento de guias das ruas, pisos, e pias. E o basalto se formou fora da superfície da terra, com a solidificação da lava, tá? E o basalto, ele pode ser usado em calçadas, construções, revestimento de pisos de rua também, tá? E outra coisa interessante é que no passado remoto, do nosso planeta, houve um derramamento de basalto no sul do Brasil. E depois da sua decomposição, originou a terra roxa. Então, quando vocês escutarem falar de terra roxa, vocês vão lembrar que ela é muito fértil, e que contribuiu muito para o sucesso da agricultura, no sul do nosso Brasil, tá? A terra roxa. Seguindo para o último exemplo das rochas ígneas ou magmáticas, na página 44 e no slide, as pedras pômeis, elas são superporosas e muito leve por causa dos gases. É a lava vulcânica endurecida rapidamente, tá? E aí as aplicações da pedra pômei que eu coloquei para vocês no slide, vocês podem ver o exemplo delas e o desenho, na construção civil como material de aterro ou preenchimento e como cimento leve e plástico muito utilizado em rebocos e revestimentos, tá? E na forma de pó, em polimento de dentes e em cosméticos para aumentar o poder de limpeza, de sabão e de detergente também. Agora, na página 44, nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas sedimentares.
e também acompanhando o slide. Então, são rochas que têm origem na alteração de outras rochas, tá? Como exemplo que nós vamos ver aí a areia, a argila, o calcário. Então, elas resultam das modificações, os desgastes sofridos por outros tipos de rocha, como eu falei. Isso pode ocorrer tanto pelo vento, pela erosão, pela temperatura que faz a rocha aumentar de volume com o calor e diminuir com a questão do frio, tá? Pela água ou por outros fatores. Esses fatores fazem com que as partículas menores do sedimento se soltem das rochas magmáticas e sejam transportadas e depositadas em um determinado ponto, tá? Então, esses sedimentos e restos de seres vivos, eles vão sendo pressionados pelas camadas superiores e acabam formando essas rochas sedimentares ou estratificadas, tá? Como é o nome delas. Porque estão sempre em estrato, sempre em camada, como vocês podem ver no desenho aí, ó, dessa taça, a formação rochosa de arenito, né? Em Vila Velha, Ponta Grossa, tá? Então, é o primeiro exemplo aí, de acordo com os sedimentos, né, da natureza, nós podemos classificar como arenito, como eu acabei de falar, formação pela compactação, né, dos grãos de areia, tá? E a argila, rocha mole e elástica, que umedecida é chamada também de barro, tá? Pode ser vermelha, usada em tijolos, telhas, amarela ou branca, tá? Também denominada caulim, e usada na fabricação de objetos e porcelanas. E por último, a questão do calcário, que é poroso e, portanto, muito permeável e desmancha facilmente, né? Pode ser encontrado também em cavernas, grutas, tá certo? Temos alguns desenhos aí, ó, de caverna, né? Um esquema onde tem a estalactite, estalagnite que se formam nas cavernas aí pela água que se infiltra em rochas calcárias, tá? E aí também o interior das cavernas também que vocês podem ver na página 44. Na página 45, nós vamos falar um pouquinho sobre as rochas metamórficas. Elas são formadas a partir da transformação de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar, que estiveram sob alta pressão e temperatura, nas profundas camadas aí, né, da crosta. Então, por meio de um aumento tanto da pressão e da temperatura, algumas rochas magmáticas ou sedimentares, elas mudam para gneiss, mármore, ardósia e xisto, tá? Então, o gneiss e o granito têm o mesmo minerais em sua composição, porém numa posição tal que faz com que o gneiss, uma rocha mais dura e presente em vários pontos geográficos do Brasil, como no desenho que vocês podem ver aí na imagem, que é o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Então, é um grande aglomerado de gneiss, tá? O mármore tem origem calcária e é usada como piso, tampo de mesa, pia, né, etc. Pode ser branco, esverdeado, até preto, tá? Na página 46, vocês também vão ver a ardósia e no desenho também aí do slide também, tá? É cinza esverdeada e pode ser cortada em fatias e serve como piso de jardins, tá? De interiores, telhados, lousa. E o xisto, que é o carvão de pedra, tá? Que também é originado pela compressão de materiais sedimentares e extraído do petróleo. Na página 47, nós vamos falar um pouquinho sobre os fósseis, tá? Então, fósseis são os restos ou vestígios de seres que viveram em um passado distante e ficaram conservados nas rochas, tá? Nas rochas sedimentares. Geralmente, o corpo de um animal ou planta é soterrado por camadas de sedimentos, músculos, nervos e outros órgãos desaparecem pela atividade de bactéria e fungo, mas as partes duras podem sofrer um tipo de mineralização, isto é, vão sendo substituídas por minerais. E aí nós temos aí a questão desses vestígios dos fósseis
que nós podemos aí usar para estudos, né? Então, os seres vivos que hoje não existem mais pode ser estudado, né? Desde que algum registro deles seja encontrado. E esses vestígios não só permitem conhecer animais e vegetais do passado, como também a sua idade, o tipo de ambiente em que eles viviam, né? O clima, o tipo de solo e também as relações dos organismos e os mecanismos, tá? Pelos quais ocorreu a evolução ou mudança nas formas de vida do nosso planeta. Agora, para encerrar, na página 48, nós vamos falar um pouquinho sobre os minerais e os minérios. Então, todas as rochas, nós já vimos no início desse capítulo, são formadas por minerais, substâncias que compõem a crosta terrestre. Minérios são minerais encontrados em jazidas, né? E deles podemos extrair os metais. Então, veja, por exemplo, que os minérios, quando o mineral tem sua composição química um metal, ele passa a ser chamado de minério. A bauxita, minério de alumínio. Hematita, o minério de ferro. Cassiterita, minério de estanho. Galena, minério de chumbo. E os minerais encontrados naturalmente na crosta terrestre, tá? Continuando na página 48, nós estamos vendo alguns minerais. Então, por ser raros, bonitos e muito resistentes, alguns minerais são considerados preciosos, como é o diamante, a zafira, a esmeralda, o rubi, semi-preciosos como a pedra ametista, água marinha, topázio, turmalina. Então, a cor das pedras preciosas é o resultado da sua composição química. Então, a zafira, por exemplo, é um derivado de metal, de mineral corindo e apresenta cores azul, verde ou amarela, tá? Pois mostra titânio ou ferro na sua composição, tá? Então, a cor das pedras preciosas é resultado exatamente da sua composição química. O diamante é um mineral mais duro que conhecemos, capaz inclusive de provocar risco nos vidros, né? Depois do diamante, nós temos outros minerais mais duros, corindo, o topázio, enquanto o talco é o mineral mais macio. Então, depende tudo muito da sua composição química, né, de cada mineral. Para melhor fixação do nosso conteúdo, eu deixo para vocês as atividades da apostila das páginas 49 até a 52, do 1 ao 15. Então, vocês vão fazer todas as atividades, tá? Bons estudos, uma ótima semana. Qualquer dúvida, eu e a professora Silvia estamos nos grupos do WhatsApp. Fiquem bem, se cuidem e um abração a todos.